Nas montanhas da Costa Rica, um helicóptero deixa uma equipe de cientistas, liderada pelo Dr. Morbius, na entrada de uma caverna. Morbius sofre de uma doença sanguínea rara e precisa de bengalas para andar. Então, ele pede à sua equipe que prepare a armadilha que trouxeram. Então ele avança e levanta a mão ensanguentada para colocar todos os morcegos da caverna na armadilha. A equipe e o piloto correm com medo, mas Morbius apenas espera. Tudo isso começou há 25 anos na Grécia. O jovem Morbius mora no hospital, onde o Dr. Nicholas o apresenta a um menino que Morbius apelida de Milo. Ambas as crianças sofrem da mesma doença sanguínea rara e imediatamente se dão bem, compartilhando o mesmo desejo de serem normais. Enquanto eles conversam, a máquina de Milo apresenta defeito repentino e ele desmaia. Morbius tira uma mola de sua caneta para consertar rapidamente a máquina e Milo acorda imediatamente. Nicholas fica impressionado com a inteligência de Morbius e decide enviá-lo para uma escola exclusiva em Nova York. Morbius concorda, desde que Nicholas cuide de Milo. Antes de partir, Morbius escreve uma carta prometendo encontrar uma cura para a doença deles. A carta cai das mãos de Milo e ele a encontra sendo lida por garotos malvados da escola próxima, que zombam dele. O grupo começa a bater em Milo para se divertir, mas felizmente, Nicholas chega e os assusta antes que causem danos graves, e ele também tem que impedir Milo de tentar se vingar. Morbius consegue obter seu doutorado quando completa 19 anos e eventualmente desenvolve um sangue artificial que salva milhões de vidas. O rei da Suécia quer dar-lhe o prêmio Nobel, mas ele recusa porque descobriu o sangue artificial por acidente enquanto tentava encontrar uma cura para a sua doença. De volta ao presente, Morbius retorna ao trabalho no hospital, onde é abordado por sua colega de trabalho, Dra. Martini, para uma conversa particular. Ao fazer alguns testes nele, ela pergunta sobre o projeto maluco de Morbius para remixar DNA humano com DNA de morcego, que está sendo financiado por Milo. Morbius finge que não sabe do que ela está falando, mas Martini revela o tanque de Morbius cheio de morcegos colombianos, então ele conta a verdade. Esses morcegos são os únicos mamíferos que se alimentam de sangue. Morbius acredita que a saliva deles pode curar sua doença. Martin duvida da ideia e se preocupa com a moral do experimento. Mesmo assim, Morbius testa o soro em um rato, que morre. Um paciente de Morbius tem uma convulsão, então eles induzem o coma para evitar um derrame. Quando Martini verifica o laboratório novamente, ela fica surpresa ao ver o rato se movendo, o que significa que o soro funciona. Algum tempo depois, Morbius se encontra com Milo para contar sobre sua descoberta e pedir mais dinheiro. Como esta experiência não é legal, ela precisa realizá-la em águas internacionais e Milo pagará com prazer por tudo se isso significar encontrar uma cura. Poucos dias depois, Morbius leva Martini com ela na viagem para águas internacionais. Morbius consegue fazer um soro novo e mais avançado, e Martini o injeta na coluna de Morbius. Ela também coloca o cinto de segurança nele quando seu corpo começa a tremer. Nesse momento, um tripulante chega ao laboratório para ver como eles estão, e enquanto Martini discute com ele, Morbius consegue se libertar. Martini e o guarda entram na sala de isolamento e ficam chocados ao descobrir Morbius rastejando no teto com um rosto monstruoso. O guarda tenta atirar nele, mas Morbius se move rapidamente e pula nele para se alimentar, ignorando o apelo de Martini para parar. O alarme do navio começa a tocar e Morbius entra em pânico, danificando a sala de isolamento. A equipe de segurança chega e Martini é nocauteada. Morbius quebra o vidro e mostra seus novos poderes vampíricos, que lhe permitem desviar de balas e se mover rapidamente para matar os guardas sem piedade. Alguns sobreviventes fogem e trancam a porta. No entanto, Morbius também é incrivelmente forte agora e o quebra facilmente. Então Morbius rasteja no teto novamente, aproveitando o tempo para capturar os guardas um por um e matar todos eles. Depois que toda a tripulação morre e Morbius se alimenta o suficiente, seu corpo volta à forma humana, então ele corre para se olhar no espelho. É claro que ele finalmente está curado. Depois, Morbius garante que Martini está bem e verifica as câmeras de vigilância. Ele fica tão perturbado ao ver o que fez que vomita, mas então dá um pedido de socorro, pega os soros e pula no mar. Na manhã seguinte, 2 agentes do FBI chegam ao navio para investigar a cena do crime, mas infelizmente Morbius apagou todas as gravações de segurança e Martini ainda está inconsciente. O caso é divulgado na mídia e chamam a atenção de Nicholas e Milo. Mais tarde, Morbius volta ao hospital, verifica seus pacientes e vai ao laboratório para deixar os soros. Seu corpo começa a falhar novamente e ele recorre ao sangue artificial que criou para se alimentar sem matar. Em seguida, começa a testar suas habilidades, sendo rápido, atlético e capaz de escalar e pular. Quando ele entra no tanque com os morcegos, eles voam ao seu redor respeitosamente e Morbius sente uma afinidade com eles. Ele também descobre que desenvolveu a ecolocalização como um morcego, então ele testa jogando uma bola pela sala e pegando-a com os olhos fechados. Infelizmente, esses poderes só duram enquanto ele se alimenta. O sangue artificial o mantém estável por 6 horas, mas o tempo está cada vez mais curto, e ele sabe que em breve precisará de sangue de verdade. Para testar isso ainda mais, ele se tranca em um quarto isolado. Poucas horas depois, Milo vem visitá-lo e o encontra extremamente fraco. Morbius pede sangue escrevendo no vidro com o seu. Então Milo traz para ele alguns sacos do freezer.
Assim que se alimenta, Morbius se recupera e fica forte novamente, e Milo fica maravilhado com esta cura. Porém, quando Milo pede para ser injetado também, Morbius diz que cometeu um erro e que a cura é uma maldição. Milo persiste, então Morbius se torna agressivo e o expulsa. Enquanto isso, Martini acorda e é visitada pelos agentes do FBI, que mostram fotos perturbadoras dos corpos no navio. No entanto, Martini finge não se lembrar do que aconteceu. Mais tarde, uma enfermeira percebe um comportamento estranho das luzes e foge com medo, mas é capturada e morta por uma criatura vampírica. Quando o corpo é encontrado pela manhã, Morbius fica tão surpreso quanto seus colegas de trabalho e pensa que pode ter sido ele. Questionando sua própria sanidade, Morbius corre para o laboratório e pega algumas bolsas de sangue falsas antes de sair. Na saída, ele se depara com agentes do FBI que fazem perguntas sobre os experimentos e decidem prendê-lo. Morbius imediatamente se defende e os derruba com apenas alguns movimentos. Então ele escapa subindo as escadas. Ao se esquivar das balas de um policial, ele chega ao telhado do hospital e fica chocado ao sentir o ar da unidade de ar-condicionado mais forte do que o normal. Mas antes que ele possa testar o que isso significa, ele é preso pelos agentes do Centro de Detenção de Manhattan. Morbius tem permissão para fazer suas anotações e faz as contas para descobrir que seu tempo de alimentação passou de 6 horas para 4 horas e 22 minutos. Quando é levado para a sala de interrogatório, ele é algemado à mesa e os agentes entram com água benta. Eles o acusam pelas mortes no navio e pela enfermeira, mas Morbius está perdendo o controle e pede suas bolsas de sangue falsas. Os agentes não levam a sério e o mandam de volta para a cela. Mais tarde, Morbius é visitado por Milo, que o apoia e fornece uma bolsa de sangue artificial. Antes de partir, porém, Morbius percebe que Milo esqueceu sua bengala e descobre a verdade. Milo roubou o soro e injetou-o em si mesmo. Na verdade, foi ele quem matou a enfermeira. Assim que sai, Milo para de fingir que está incapacitado e vai embora com reflexos perfeitos. Furioso, Morbius bebe o sangue e se transforma em sua forma vampírica para escapar da cela pela janela. Então ele pula por toda a cidade e usa sua ecolocalização para ouvir Milo atacar o dono de uma banca de jornal. Morbius imediatamente corre para enfrentar Milo na rua, chamando-o de monstro. No entanto, Milo acha que esse poder é incrível e eles finalmente podem fazer o que quiserem. Então ele ataca Morbius para tirá-lo do chão. Uma luta feroz começa e conforme os vampiros se movem para atacar uns aos outros, eles acabam colidindo com a estação de metrô, fazendo com que os cidadãos corram em pânico. Depois de trocar mais alguns golpes, Milo comemora o fato de terem evoluído, mas Morbius promete encontrar uma maneira de consertar isso. Nesse momento, a polícia aparece para prender os dois. No entanto, Milo se move rápido e mata todos em segundos antes de fazer uma pequena dança da vitória. Em seguida, Milo ataca Morbius novamente. Conforme o trem se aproxima, Morbius consegue sentir o ar rápido causado pelo trem e pula na frente dele para voar pelos túneis e escapar. No dia seguinte, Martini sente que alguém a está seguindo pela cidade, então ela entra em uma loja para escapar pela porta dos fundos. Quem a segue perdeu-a na multidão. Martini pega o ônibus e vê no jornal que Morbius é um homem procurado, mas ele aparece atrás dela. Ela acredita nele quando ele diz que Milo tomou o soro e é o verdadeiro assassino. Então eles descem do ônibus para parar em um café. Enquanto conversam, Morbius ouve dois criminosos mencionando um laboratório, então ele pede algumas coisas a Martini antes de segui-los. Depois de coletar o sangue artificial que Martin conseguiu para ele, Morbius encontra os bandidos dentro de um laboratório onde eles falsificam dinheiro. Quando ele gentilmente pede que eles lhe entreguem o laboratório, um bandido tenta atacá-lo com uma faca, mas Morbius quebra a mão e assusta todos enquanto ele se autodenomina Venom. Enquanto Morbius usa as peças das máquinas de impressão para fazer os dispositivos que ele precisa para trabalhar na cura do vampirismo, Milo está se preparando para sair à noite. Depois de dançar pelo apartamento enquanto se veste, ele vai até uma boate e flerta com uma linda mulher. Mas um cara diz que a viu primeiro e o empurra. Milo consegue manter seus poderes sob controle e vai embora. Porém, ele espera do lado de fora e quando o cara sai com seus amigos, ele mata todos eles. Momentos depois, Martini vai ao laboratório do Hospital Morbius para pegar algumas coisas e encontra Milo lá perguntando por seu amigo. Martini jura que não sabe onde Morbius está e o faz sair sem se preocupar. Enquanto isso, os agentes do FBI invadem a casa de Martini, mas nem ela, nem seu gato estão lá. É então revelado que Martini está escondida com Morbius no novo laboratório e trouxe seu gato com ela. Ao tentar alimentá-la, ela acidentalmente corta o dedo e Morbius tem que fazer um esforço extra para não reagir ao cheiro de seu sangue. Depois disso, eles compartilham um momento no telhado e se beijam, sem saber que Milo os observa de longe. Na manhã seguinte, os agentes do FBI encontram os mortos do lado de fora do bar e verificam as câmeras de segurança para descobrir que Milo é o verdadeiro assassino. Nicholas vê a atualização do noticiário e vai ver Milo, pedindo-lhe que pare de matar pessoas. Milo está cansado da pena do médico e após apontar que Morbius sempre foi o favorito, ataca Nicholas, deixando-o gravemente ferido. Enquanto isso, Morbius consegue desenvolver um anticorpo que prejudicará apenas o corpo vampírico. Ele faz 2 garrafas, uma para Milo e outra para Martini usar em si mesmo quando chegar a hora. Naquele momento, ele recebe uma ligação de Nicholas pedindo ajuda e corre para o apartamento de Milo. Infelizmente, Nicholas só consegue implorar a Morbius que pare Milo antes de morrer. Ao mesmo tempo, Milo sequestra Martini e a faz dizer o nome de Morbius até que ele ouça com seu poder. Depois de encontrar a localização deles com sua ecolocalização, Morbius voa pela cidade e encontra Martini em um telhado sangrando devido a um ferimento causado por Milo.
Ela quer que Morbius se alimente dela para que ela possa morrer sendo útil, mas Morbius a beija, fazendo com que uma gota de seu próprio sangue caia em sua boca. Nesse momento, Martini morre, então Morbius cede à sua fúria e se alimenta dela. Então Milo aparece no telhado também. Então Morbius pula sobre ele e ambos caem da beirada ao descer. Os vampiros continuam a atacar uns aos outros e colidir com um prédio algumas vezes antes de começarem a cair novamente. Milo acerta Morbius com mais força e faz com que ele caia em uma plataforma onde o agarra pela perna e o joga contra uma placa brilhante. Quando Morbius cai mais uma vez, Milo pula sobre ele e o arrasta contra um prédio antes de chegarem à rua, apenas para passar pela calçada e cair em um túnel. Enquanto Milo ri como um maníaco, Morbius envia uma poderosa onda de ecolocalização através do túnel com sua voz e depois através da água com sua mão. De repente, um exército de morcegos aparece para ajudar Morbius a se levantar. E quando Milo tenta matá-lo com uma vara de metal, Morbius manda os morcegos atrás dele. Enquanto as pequenas feras seguram Milo, Morbius aparece e injeta o anticorpo nele, fazendo com que Milo se transforme em humano e peça desculpas antes de morrer. Nesse momento, os agentes do FBI chegam com a polícia, então Morbius se esconde entre os morcegos para voar para fora do túnel com segurança. Enquanto isso, no telhado, Martini acorda e revela que também é uma vampira. Algum tempo depois, um feitiço misterioso derruba o abutre inimigo do Homem-Aranha na prisão local. Como ele veio de outro universo, ninguém sabe quem ele é aqui e a polícia o liberta imediatamente. Logo, Vulture consegue refazer sua fantasia de vilão e se aproxima de Morbius para se unir. Inscreva-se e ative as notificações para poder assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.